Bem-vindos a mais um podcast Brasil Connection. Hoje estamos aqui com o professor Carlos Murdock. Tudo bem? Tudo bem, como é que você vai? E hoje aqui também temos um reforço. O Hélio Seco está de volta aí, mas dessa vez como host para somar aqui nesse papo aqui. E aí, Hélio, beleza? Retornando aqui à casa, obrigado pelo convite, Vitor. E como é de praxe, Murdock, eu quero que você se apresente para quem não conhece. Conta um pouco da sua história aí pra gente. É tão difícil falar isso, porque falar de mim, eu me considero, né, o estagiário mais caro do Brasil, a verdade é essa. Só que eu dou aula há 30 anos, especialista em sustentabilidade, pós-graduação em políticas públicas, Renova BR, e é isso. E, na verdade, desenvolvo teorias fora da caixa, ou seja, desde como a gente consegue prever o futuro das cidades até entender como é que a gente pode salvar o Rio de Janeiro. E como é que você entrou nessa profissão que te motivou? Na verdade, eu tentei não ser arquiteto. Eu sou filho de pai arquiteto, mãe decoradora, como todo garoto rebelde, tentou não ser arquiteto, aí fui fazer engenharia e análise de sistemas. Me formei em análise de sistemas, o que foi muito legal, e decidi fazer arquitetura. No ano passado, você trabalhou num projeto de pré-candidatura à prefeitura e participou de um plano de governo, tô certo? Tá certíssimo. E o que você tinha aí para propor, que tem que mudar, você acha diferente no Rio de Janeiro, na cidade? Olha só, é uma longa história, mas a gente tem alguns pontos que são muito clássicos. Não foi a primeira vez que eu participei de um plano de governo. Tá? E o grande barato dessa história é que você começa a olhar para a cidade e pensar de uma forma multidisciplinar. E o Rio de Janeiro precisa, essencialmente, de algumas coisas. E a primeira coisa é esquecer o Zé Carioca, esquecer a Carmen Miranda, esquecer um pouquinho a Bossa Nova. Não é esquecer, mas entender que o Carioca não é mais apenas aquele personagem de praia. O Carioca, hoje em dia, são 5 milhões que moram ali no entorno da Avenida Brasil e da linha férrea. E simplesmente que a gente se esquece dessa população e continua achando que o Rio de Janeiro é só praia, cidade maravilhosa, shopping, todo mundo se divertindo. Isso é uma coisa que a gente tem que dizer adeus. E para isso significa que temos que dar vários passos adiante. Eu posso detalhar passo a passo se quiser. A cidade do Rio de Janeiro, eu gostaria que vocês dois comentassem, ela mistura muito bem a natureza, muito bem, acho que até exagerei na palavra, mas ela muito mistura bem urbanismo e natureza. Como é que a gente pode usar isso a favor do turismo aqui? Eu gostaria que vocês comentassem os recursos naturais do Rio de Janeiro, o que o urbanismo já oferece, como é que a gente pode usar Olha isso? Só, toda vez que você vai viajar, turismo, né? O turismo a gente tem de alguns tipos, né? Tem o turismo a negócios, né? Que você vai fazer negócio, tem o turismo lazer, né? Vamos falar aqui do turismo lazer. Você escolhe, normalmente de acordo com o personagem, você escolhe, eu quero ir para a natureza. O Hélio tem cara de quem gosta de ir para a natureza, para o meio do mato. Eu não gosto, gosto de ir para a cidade. Então é A ou B. E o Rio de Janeiro, ele pode oferecer exatamente as duas experiências. Além de praia, além de uma história, é a única cidade abaixo da linha do Equador que já foi sede de um império, capital de um império. E tem uma história riquíssima, foi capital do Brasil praticamente por 200 anos. Então, toda a história do Brasil se localiza nesse momento, se localiza aqui. E, às vezes, a gente esquece disso. E você quer comentar alguma coisa sobre a fala? Eu acho que a gente até abordou um pouco isso no episódio que eu participei aqui antes. Eu acho que é uma identidade, né, uma vocação natural do Rio de Janeiro. Você está integrando a vida urbana, o cotidiano urbano, os transportes, o dia a dia de trabalho, as rotinas dos lares familiares com uma paisagem que é extremamente rica, desde montanha, mar, rio, lagoa, tudo isso é parte do nosso imaginário carioca, eu diria isso, né? Quer dizer, existe aqui uma identidade, uma alma carioca que, apesar de samba, cultura, Maracanã, né, futebol, uma série de outras coisas, né, carnaval. Legal, a gente tem isso de verdade. A gente tem como uma marca vamos dizer assim, o tropicalismo, né? A gente tem isso. A gente olha para o horizonte, a gente vê floresta atlântica, né, Mata Atlântica. A gente olha para o horizonte e vê montanha, vê mar, vê lagoa. Tudo isso é vantagem para agregar valor à qualidade de vida das pessoas aqui. Mas eu acho que a gente vem usufruindo mal, né? Vem negligenciando disso
há algum tempo. Acho que a gente pode fazer melhor integrando uma cidade moderna, tecnológica, segura, inteligente, com oportunidades dentro desse contexto. Isso eu acho que a gente vem pecando. Isso é só comentando, eu acho uma vergonha um potencial turístico como o Rio de Janeiro tem. E se você for olhar números, você entende que no Rio, no ano passado, nós recebemos por volta de 2,3 milhões de visitantes, enquanto o Walt Disney World recebeu 58 milhões. É claro, o pessoal vai dizer, né, Hélio? Não, mas ali tem o turista interno. Claro que tem o turismo interno, claro que tem. A gente entende isso. Só que acontece que não dá para a gente receber 25 vezes menos do que a história da Disney World, que até eu vou chamar um pouco a atenção disso. O que é? Você já foi à Disney, por acaso? Não, nunca fui. Mas aproveitando, que se deve a gente receber tão menos turistas do que... Bom, primeiro tem a distância, tá certo? Você tem uma distância, vamos dizer, o turismo europeu interno. É muito fácil, você pega um trem, sei lá, em Paris, 3 horas depois você está em Londres, né? E passando por Holanda, etc. Então é muito mais curto, a primeira coisa, né? O Brasil é enorme. A outra, realmente, é a questão do voo, né? O voo, né, transcontinental, ele é um voo que é muito mais doloroso. Mesmo assim, e a gente entende que a distância, que eu chamo de longe demais das capitais, quanto mais longe você está, ou você inventa um grande motivo para você ser visitado, e, na realidade, você tem isso, né, em outros países, Patagônia, outras regiões, Patagônia, recebe visitantes pra caramba, a pessoa fala de Aruba, todas aquelas, as Bahamas, aquela região ali do Caribe. Ou seja, dá para vir. Nunca vamos igualar o turismo de Paris? Provavelmente não. Mas temos aqui também o turismo interno. E a gente está perdendo, inclusive, aqui no turismo interno. Só para te contar a história da Disney, como é que foi isso aí? O que Disney era? Disney era um pântano na Flórida, cheio de jacaré, não tinha nada. Né? Já existia a Disney World ali. E o Walt Disney ele né, achou que fazia sentido montar um projeto melhorado da Disneylândia, que fica na Califórnia. Ele começa sigilosamente a comprar terreno, só que não podia contar para ninguém, senão todo mundo ia aumentar o preço. Então ele fez um esquema. O que eu quero dizer é que ele arranca com talvez uma das maiores atrações em termos de visitação do mundo, a partir do zero. Vou dar um outro exemplo. Las Vegas. Las Vegas, o que é? Las Vegas é um deserto. Né? Aí você começa a inventar atração. O Rio de Janeiro ele já tem atração. O Rio de Janeiro ele tem uma rede de serviços muito bem infraestruturada. O Rio de Janeiro só não tem o terceiro elemento, que é a segurança. E principalmente com o que acaba de acontecer recentemente aqui na nossa cidade, essa tristeza desse fato, e que reverbera de uma forma muito negativa em relação ao exterior. Então é isso. Turismo é serviço, atração e segurança. Está faltando essa. Ainda mais depois do que aconteceu na última semana, é inevitável que a gente não toque nesse assunto, né? Queria saber de você aí, Hélio, como é que você viu aquelas cenas da semana passada, essa situação toda? Você acha que, além de como a gente passa para fora essa imagem, né, do Rio de Janeiro perigoso, nossas forças armadas, nossa polícia, ela está preparada para enfrentar esses caras que têm drone, essa coisa toda? Como é que você vê essa situação? Primeiro, eu faço questão de dizer que não sou estudioso ou especialista no assunto da segurança pública, a gente tem que ter essa humildade, mas eu venho cada vez mais dedicando tempo em aprender com quem é. Então, eu consumo, por exemplo, muitos conteúdos do Rodrigo Pimentel, do Rogério Greco, secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, entre outros que eu poderia citar aqui. Mas há um consenso de que a operação foi bem planejada e, do ponto de vista de efetividade militar, de alvo militar e tudo, foi bem sucedida. Isso não quer dizer que a gente comemore, que a gente fique feliz com um noticiário escandaloso, não é exagerado, mas é escandaloso, porque ele causa escândalo às pessoas, de que houve muitas mortes, né? Mais de uma centena de mortes,
moradores, né, uma comunidade inteira, 2 comunidades inteiras sendo expostas a risco, tensão, cenas horrorosas. Isso não é motivo de comemoração. Mas isso também se deve ao fato de um acúmulo que veio acontecendo nos últimos anos, sem operação policial em menor escala, sem capacidade da própria polícia fazer medidas, implementar medidas preventivas, medidas mitigatórias, medidas de contenção do avanço territorial, do avanço do poder financeiro do crime organizado. E esse acúmulo gerou a maior operação, né? Essa mega operação policial que a gente acabou de ver. Não quer dizer que não tenha que ter outras frentes. Eu acho que tudo isso tem que ser feito de forma sinérgica, tem que caminhar em paralelo. Por exemplo, há meses atrás, pouco tempo atrás, a gente teve a notícia das fintechs, né, de organizações, instituições financeiras que estavam lavando dinheiro do tráfico, que estavam movimentando, investindo, enfim, empreendendo, por incrível que pareça, em outros ramos. E esse dinheiro acaba retroalimentando todas as atividades criminosas dentro desse conglomerado. Desvio de armas, né, receptação de armas em fronteiras, em aeroportos e estradas, tudo isso é importante. Fundamental, aliás, mais do que importante, é fundamental. Você tem, sim, inteligência e tecnologia para desvendar esquemas criminosos mais sofisticados. Tudo isso tem que caminhar em paralelo. Mas a gente, infelizmente, chegou num cenário de guerra urbana. O Rio de Janeiro, não todo ele, mas em certas regiões, vive um cenário de guerra urbana. A gente tem que reconhecer esse fato. E na guerra, infelizmente, existem soldados, existem confrontos e, infelizmente, existem danos colaterais, existem mortes, existem consequências de uma guerra. E eu espero, sinceramente, que isso seja um marco na história não só do Rio de Janeiro, como do país, onde as pessoas finalmente se unam em torno. Nós somos milhões e milhões de brasileiros, todos com a mesma dor, em maior ou menor grau, mas todos com a mesma dor, que é a dor da segurança pública. E eu acho que gerou uma comoção nacional, pelo que eu me lembre, inédita, positivamente, ou seja, de apoio à operação. Lógico que sempre vão ter divergentes, tem sempre a corrente mais à esquerda, que é mais humanitária, que é mais benevolente, tolerante com os seres humanos que estão por trás, as histórias que estão por trás de quem entrou para o crime e acabou indo por esse caminho, mas a grande maioria contundente da população brasileira, da população carioca e de quem vive em comunidade apoiou a operação. Então eu tenho a esperança de que isso seja um marco histórico para que a gente se una em torno dessa causa, que inclui outros estados, inclui troca de informação, experiência, aparato, mão de obra qualificada, técnica, policial, e a partir disso a gente possa, então, trabalhar para não deixar isso se irradiar, isso voltar a crescer, voltar a se restabelecer. Afinal de contas, eles foram duramente feridos, né? O coração da facção narcoterrorista foi duramente ferido. E eles têm capacidade de se recompor rápido. Então, eu imagino que isso sirva também para a gente ter operações de menor escala, pontuais, bem planejadas, porém com uma certa frequência, com uma certa periodicidade, para a gente não simplesmente enxugar gelo. E claro, se a gente não fizer isso seguido de ocupação territorial do Estado, ou seja, retomar o território carioca para a população carioca, e com isso a gente precisa obrigatoriamente de educação, cultura, esporte, atividades sociais, enfim, tudo aquilo que promove e fortalece a presença do Estado, uma noção de sociedade que foi perdida. Lá não existe mais uma sociedade como quem vive aqui no asfalto, quem vive aqui em Copacabana, onde a gente está gravando hoje. Não que não experimente a violência, não experimente a insegurança pública, mas é diferente quem está lá dentro da comunidade sendo extorquido diariamente, praticamente, com essas forças paralelas, né, do narcoterrorismo e tudo mais. Então, assim, minha visão é que a operação foi bem sucedida. O maior ônus dela, disparadamente, foi a perda de 4 policiais que têm família, que têm entes queridos que estão sofrendo as suas mortes,
que morreram em batalha, honrando o nosso Estado, deixaram filhas, esposas, enfim. É muito triste isso, mas diante da magnitude que essa operação ocorreu, 4 perdas, eu acho que dentro do balanço de prós e contras, a gente pode considerar que foi uma operação bem sucedida. Não adianta não ter continuidade nessas direções que eu sugeri aqui. Precisa ter. Mas, num recorte recente, a gente vive um tempo agora de, pelo menos, esperança, de ter uma esperança de um futuro melhor do que a gente viveu nos últimos anos, em decorrência do judiciário impedir as operações policiais, a tal da DPF, enfim, tudo isso que a maioria dos cariocas já sabem, né? Que todo mundo soube disso, percebendo no dia a dia a dificuldade da polícia fazer operações como essa. Eu queria fazer um comentário em cima dessa questão do Hélio, de como, como a segurança pública ela acaba afetando o turismo e, sob certo aspecto, também a economia. A gente entende que o Rio ele não é só turismo. Ele não pode ser só turismo. Ele tem que ser turismo, negócios, quiçá uma reindustrialização, etc. e tal. Mas o turismo, sem dúvida, ele pode ser um dos elementos para alavancar esse renascimento da cidade. E como é que a gente pode pensar dessa maneira? Eu acho que a gente tem que levar a sério, e essa operação de levar as coisas a sério, eu acho que ela é um marco de visão. Primeiro, entendo que a impressão externa foi péssima. Eu estou fazendo um apartamento para uma pessoa estrangeira que vem morar no Brasil, escolheu nossa cidade como lugar para passar o resto da vida. Maravilha. Muito legal. Né? Ou seja, tem esse amor, tem essa compreensão sobre a nossa maneira de ser. Né? Tudo isso que às vezes a gente esquece que é. Porém, no dia seguinte, ela me liga e quase que desiste, fala, porque isso reverberou de uma maneira horrível. E aí eu expliquei, abri um mapa, expliquei como é que acontece e expliquei que isso provavelmente é um ponto máximo. Mas até abrindo o mapa, eu não estou aqui para fazer propaganda contra o turismo, longe disso, mas até abrindo o mapa assusta um pouco você marcando no mapa. Assusta, só que aí a gente vai chegar a outro momento. O que a gente vende aqui do Rio de Janeiro, de verdade? O que a gente vende? O pessoal até reclama, né? O pessoal reclama. A zona turística. Mas quer saber de uma coisa? Na minha opinião, sim, é zona turística. E se eu tenho este produto de exportação, eu tenho que dar a este meu produto de exportação uma qualidade de parque temático. Cinturão de segurança. Eu tenho que ter um cinturão de segurança que, se o turista esquecer a carteira dele na praia, ele vai encontrar a carteira dele na praia, sabe? É isso que a gente tem que ter. Aí você vai falar, Murdoch, você está querendo expulsar as pessoas? Não, eu estou dizendo que não pode ter baderna. Se eu estou vendendo, estou gerando emprego. E olha só, não é difícil a gente espalhar essa prosperidade. Imagina, eu consigo fazer um cinturão de segurança na Zona Sul, nas praias da Zona Sul. Tá? Pode vir todo mundo. Agora, fez baderna, chefe? Não volta. Está fora. Está fora do jogo. A praia é democrática. Ótimo. Eu tenho um delta aqui do turismo no Rio de Janeiro sem essa estratégia. Está ganhando tanto. A partir daqui ele começou a ganhar X mais alguma coisa. Vou pegar um percentual e vou criar um fundo para quê? Para reinvestir em áreas de segurança a partir das centralidades dos bairros. E eu não estou falando de Barra, não. Eu estou falando de Realengo, Bangu, Santa Cruz, onde precisar se criar. Só que uma coisa tem que e deve alimentar a outra. O que a gente não pode é ficar reclamando, dizendo que está errado, que a cidade é democrática e é assim. E, ao mesmo tempo, sabe o que acontece? O nome disso chama-se matar a galinha dos ovos de ouro. Interessantíssima essa observação. Você falou de Zona Sul e... Marco zero, Zona Sul. De Zona Sul, mas eu queria trazer também a discussão um pouco mais também para as comunidades que são afetadas por esse... Elas estão submissas, sujeitas ao crime organizado. A palavra certa é essa. Estão sujeitas ao crime organizado. O rapaz não pode vir de lá de fora entregar o gás na sua porta, a ambulância não passa na barricada, você às vezes vai pedir uma comida, as pessoas não querem entrar, você não tem saneamento básico, às vezes você não tem
nem um vaso para você fazer as suas necessidades. E eu queria saber como a gente pode revitalizar esses lugares, sabe? Tornar um lugar mais saudável para se viver e como isso pode ser usado para o turismo. Por exemplo, a gente tem favelas que hoje são pontos turísticos. Por exemplo, a Rocinha, Vidigal. Tem alguma região do Rio que vale a pena fazer isso e tem como fazer? Olha, eu acho que tem, mas até isso eu tenho uma certa barreira ética. Porque, às vezes, eu tenho a percepção de que coloca um turista num carro de safari e ele vai fazer um safari. Tá certo? Essa é a minha visão e, às vezes, eu fico incomodado com isso. Por outro lado, sim, eu acho que a gente pode até vir a conversar posteriormente, porque o processo de desfavelização é um processo lento, gradual, mas ele tem que começar. E aí eu vou chamar de desfavelização, que eu posso depois explicar qual é o processo ideal. Mas, sim, a gente não quer promover a expulsão e não pode descaracterizar a cultura. Eu acho que isso a gente tem que ter uma certa delicadeza. Porém, é importante que nós criemos bolsões de prosperidade a partir de marcos estratégicos. E cada comunidade vai ter o seu. E, a partir daí, sim, você mostrar o que tem de bom. Eu tenho um projeto muito interessante que é de conectividade de comunidades, como é que você acelera os processos econômicos dentro da favela através de processos tecnológicos. E isso depende de determinadas sedes, determinados marcos, que eu chamo de marcos culturais. E esses marcos eles vão se expandindo até o momento que ele começa a asfixiar um pouco a miséria e a pobreza. E é isso que a gente tem que tirar. A gente tem que dar dignidade às pessoas e, claro, por que não, com essa vista linda, são os mais privilegiados nesse sentido, poderem olhar o Rio de Janeiro acima de cotas que a gente não pode construir oficialmente e que também a gente não vai retirar nesse momento. Então, que sejam grandes mirantes da prosperidade carioca no futuro. Hélio, você quer dar uma palavra aí sobre esse assunto, a desfavelização e tudo mais? Eu vejo alguns exemplos, né? Bogotá, enfim... Tem outros exemplos que a gente poderia trazer aqui. Barcelona, até para não ficar só aqui em lugares mais ao hemisfério sul. Mas existiam lugares que existiam vilas, comunidades, favelas. Aí você pode usar o termo que você quiser para suavizar, dependendo do ponto de vista. Mas que passavam condições semelhantes. Problemas urbanísticos, problemas de acessibilidade, transporte, saneamento, enfim. E eu sempre vi os exemplos que conseguiram melhorar, os exemplos que conseguiram se tornar casos de estudo bem-sucedidos, modelos para a gente se inspirar, passarem necessariamente por um processo de normalizar que aquilo realmente é um cenário posto, irreversível. Ou seja, a favela está lá, as pessoas estão lá, muitas delas chegaram numa proporção que você não consegue mais remanejar. Quando você ainda está num processo inicial de favelização, você consegue. É o ideal. Mas a maioria das favelas aqui no Rio não tem mais esse processo. Não dá mais para reverter. Então, precisa entrar, urbanizar, dignificar minimamente esses lugares. Porém, aí entram vários desafios, inclusive o logístico. Porque tem lugar que você só acessa a pé, tem lugar que é viela, tem lugar que é... Tem lugar que você não pode ter, né? É moradia, um risco para o morador. Um risco, vai deslizar, tem umas coisas... E tem lugares, exato, eu ia falar isso, tem lugares que a moradia, ela, por uma questão de engenharia e de segurança, não pode ser aceita. Não é porque há uma vontade... Uma perseguição. Não é isso, é uma premissa de que tem que ser removido. Não, avalia-se caso a caso. Mas quando a engenharia impede que aquilo seja aceitável e coloque em risco vidas, elas podem até estar sobrevivendo ali, elas podem viver, às vezes, um ciclo geracional inteiro na família sem problema. Mas, cedo ou tarde, vai acontecer alguma coisa. Tem tudo para acontecer uma tragédia, a gente só não sabe quando. Então, tem situações que você tem que intervir removendo, remanejando, e aí é delicado porque tem todo um trabalho social, psicológico, de acompanhamento e tal, onde essas famílias também precisam se sentir
realmente acobertadas pelo Estado e se sentirem seguras, confiantes, confortáveis minimamente para ir para outro lugar onde elas não têm identidade, onde elas não têm raiz. É delicado, mas tem casos Elas têm que estar dispostas a fazer isso. Exatamente. Você tem que trabalhar isso. Se não vai trocar quem está lá que chegou há 50 anos atrás, que você pelo menos não permita que o filho ou o neto continue replicando o mesmo modelo de moradia. Então, a gente tem tem um diagnóstico, tá claro. O que a gente não pode é piorar o diagnóstico. Então, primeiro vamos estancar o problema. Não deixe isso se replicar, não deixe isso aumentar a escala, a magnitude desse problema. E aí, gradativamente, gradualmente, você vai entrando com urbanização, com dignificação desses lugares. E aí passa por calçada, asfalto, iluminação, esgoto, água, policiamento ou guarda municipal, enfim. Passa por tudo isso que uma pessoa que mora num bairro no asfalto, né, vou repetir esse termo, em geral tem. Pode ter mais ou menos, dependendo da região, que é outra discussão. Tem regiões negligenciadas. Né? Você vai para a Zona Oeste, você vai para a Zona Norte, você vai perceber isso. Você vai para Bangu, é claro que é diferente de Copacabana. Mas tem muito mais, comparavelmente, do que quem está vivendo numa favela, na comunidade, no topo do morro. Então, acho que todos esses exemplos trouxeram essa conclusão. Tem que passar por um projeto, em primeira instância, de reurbanização. E aí você vai ver lugares que são mais asseados, mais confortáveis, mais dignificados, essa é a palavra. E aí as próprias pessoas vão ter o ímpeto de elas mesmas começarem a zelar mais por aquilo. Claro. Que também tem aquela coisa da teoria da janela quebrada, né? Quanto mais coisa quebrada, degradada, suja, menos as pessoas se motivam, se mobilizam para preservar, para fazer manutenção e tal, ou para conscientizar outros a fazerem. Então, acho que é por aí, cara. E não vai resolver, por exemplo, num ciclo de governo de 4 anos. Esquece. Nós estamos falando aí de décadas. Mas a gente tem que começar, né? Exato. Alguém tem que ter a coragem de começar. Aliás, já começaram em alguns momentos. Existiram governos anteriores que iniciaram aí a velha história, né? Que é o legado maldito. Troca para outro partido, para outro governante, para outra estirpe ideológica e tal. Reseta, volta tudo, retroage. O que fez no passado. E aí perde-se o trabalho que foi feito. E outra coisa, nem todo trabalho é imune a falhas ou a críticas, mas dá para aproveitar algo que foi feito antes e aprimorar. Sim. Que seja assim. A gente viu aqui, tanto na cidade do Rio quanto no estado do Rio, sucessivamente governos quererem passar uma borracha em quem veio antes. Um vai cancelando o outro. Mas isso é uma prática comum em muitas profissões. Não é só na política. Quem nunca teve um pedreiro que chegou em casa... Eu, por exemplo, tenho uma experiência engraçada na casa da minha mãe, que o pedreiro foi lá condenou, o cara que pintou essa porta não sabe nada, tinha sido ele. Mas isso é normalíssimo. É normal, mas infelizmente na política é uma coisa que os governantes mexem diretamente, né, com a vida das pessoas. Poderiam ter numa escala muito maior. Numa escala muito maior, poderia ter mais responsabilidade. Agora, no meio da sua fala, você até me deu um gancho para a próxima pergunta, que você fala de Zona Oeste, Zona Norte. Aí eu queria perguntar para o Murdock. Murdock, como é que você identifica alguns problemas da Zona Norte, problemas de como solucionar? Da Zona Norte? De estrutural, urbanístico ali. A Zona... Bom, eu gosto sempre de contar... Não sabe nem por onde começar. É importante a gente contar um pouco a história do Rio, porque é engraçado que o Rio de Janeiro tem um centro que não fica no centro. Tá certo? Ele sai de uma ponta lá da Baía de Guanabara. Por quê? Porque nós somos uma cidade portuária. A gente nasce por causa do porto. A gente deve vir à capital porque descobriram Ouro e Prata em Minas Gerais. E aqui era o porto mais bem protegido, né? A Baía de Guanabara. Ela é grande, né? Calma e fechada na ponta. Bota um canhão de um lado, canhão do outro. E vai passar ali sem tomar bala de canhão. E por acaso o Rio de Janeiro, o lado do Rio, ele era menos pedregoso que Niterói. Por isso que nós somos o Rio. E Niterói acabou ficando meio Niterói, né? Não, importante pra caramba também. Só que o Rio é que acabou se desenvolvendo principalmente. Aí, o que acontece? Principalmente, a gente vou pular já para a vinda da família imperial aqui em 2000, família real em 1808,
E o Rio de Janeiro tem um boom, né? Vira capital, né? Daqui a pouco Dom Pedro I, né? 1822, independência, Dom Pedro II, aquele grande estadista que foi, muito inovador. Mas o Rio de Janeiro ele cresce na direção à Zona Sul, para quem tem mais dinheiro, e vai seguindo a linha do trem para quem trabalha. As fábricas, a linha do trem, principalmente, né, que meados do século XIX, ela vai criando paradas nos pontos junto com as fábricas. Então, Bangu tinha fábrica de tecido, Nova América, fábrica de tecido, e por aí vai, porque era uma logística. E esse desenho ele dá origem inicialmente à Zona Norte, depois. Agora, a Zona Norte, ela sempre, por ter sido um bairro, uma região operária, ela sempre foi colocada para depois. Uma coisa que a gente pensa aqui no Brasil, e não adianta, nós, brasileiros, gostamos do bem bom, a gente gosta de roupa lavada, de comida na mesa e uma série de coisas. E, principalmente, quem pode pagar por esse serviço, e, vamos falar, o pessoal mais abastado, quer o bem bom, quer abrir a gaveta e tá lá tudo bonitinho, você não gosta. Guardar na meia lá, tá lá guardado. Não, mas não gosta de ver o rapaz, a moça ou quem faz. Então a gente vai ter sempre uma característica. Para toda região rica, a gente vai ter uma região mais pobre do lado, aqui no Rio de Janeiro, pela nossa cultura. Tá certo? Então você vai ver. E você vê na Barra da Tijuca isso hoje em dia. Inclusive, tem um fosso de jacaré que separa a Cidade de Deus ali. Gardênia. Sabe? E tem um fosso. Podia fazer uma ponte ali, direto, para as pessoas não perderem horas, mas elas têm que pegar um ônibus, dar uma volta enorme. Então, moral da história, o que a gente entende? A gente entende que existe um certo movimento, né, na cidade. E eu acho que o plano diretor de 2011 ele errou profundamente naquele momento, né? Acho que o Hélio pode corroborar isso. É o seguinte: o Rio de Janeiro resolveu espalhar horizontalmente quando incentivou a ida para a Zona Oeste, quando eu não achava que isso seria interessante. O interessante seria a gente adensar a Zona Norte, verticalizar a Zona Norte, e aí abrindo os espaços verdes, tem uma carência enorme ali naquela região de espaços verdes, só que não, vamos incentivar. O que aconteceu? Todo mundo começou a ir para aquela região. Campo Grande, hoje em dia, é um boom. Campo Grande e Santa Cruz, se você juntar as duas cidades, é uma das 25... Dois bairros dá uma cidade. Dá uma cidade, entre as 25 maiores cidades do Brasil. Você acha que o espaço está bem organizado ali? O que é uma bagunça. Aquilo ali é um lixo. Inclusive, eu acho que, na realidade, ele já está fora do eixo gravitacional do Rio. Ele já tem vida própria. Já tem vida própria. Se você fizer o investimento correto, vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar uma zona de processamento de exportação em Campo Grande que vai se aproveitar do porto de Itaguaí. Ou Itaguaí. Do porto de Itaguaí, Sepetiba. Que vai se aproveitar. Junta com a potencial que Itaguaí deveria... Itaguaí era para ter explodido, nunca explodiu, não vou entrar nessa questão. Mas eu tenho também potencialmente ali a chegada do arco metropolitano... Quer dizer positivo. Positivo, né? Sim. Positivo. Eu tenho a chegada do arco metropolitano, que pode ajudar na logística, e eu ainda tenho como Universidade Federal. Então, aquilo ali, se você juntar, é uma região... por si só. Está do lado de uma área turística que é Angra, Mangaratiba, Paraty. E por si só, entendeu? Então, a minha maneira de ver a cidade, até a prefeitura já começou a me copiar um pouquinho, quando ela cria essa zona sudoeste. E é isso, é uma das 4 zonas que eu proponho. Na verdade, eu proponho o Rio em 6 zonas. Mas, que bom que se inspiraram na sua proposição. Mas daqui a pouco vem. Todas as coisas que eu falo acontecem mais cedo ou mais tarde. Às vezes as pessoas demoram um pouco para entender. Mas são... Eu só queria estar aqui ajudar a acelerar um pouco e, principalmente, converter o Rio de Janeiro em prosperidade, porque é isso que a gente está precisando. Mas você me fez uma pergunta em relação à Zona Norte. Então é isso, a Zona Norte ela poderia, e ainda há tempo da gente repensar, e principalmente, ela tem um potencial de vocação, de boa infraestrutura, já existe, está perto de comércio, etc. Já tem uma boa infraestrutura, a gente tem que, na verdade, levantar. Sabe? Se a gente vai crescer, não vamos empurrar mais, pelo amor de Deus. Não vamos para Barra de Guaratiba, não vamos para esses lugares, vamos para Zona Norte.
porque pega um metrô, conecta um ônibus, etc., você consegue prestar serviços melhores e, acima de tudo, torná-la mais verde. Porque ela é muito quente pela ausência de espaço público. Muito carente de espaço verde. De praças, etc. Recentemente eu vi umas imagens do Rio, nos anos 30, 1930. O Rio de Janeiro era muito diferente, né? Era o jeito das pessoas se vestirem, de andarem, a organização de espaço, a beleza da cidade, não que não seja bonito. Os canais, hoje, né? Os canais que hoje viraram quase que fossas ao ar livre, né? Eram charmosos, né? Todos os canais eram charmosos. E eu queria saber, assim, o que se deve, puxando mais uma vez para a Zona Norte, e desculpa, eu tenho um carinho pela Zona Norte, porque é a minha área. Legítimo. E eu queria, assim, o que se deve a Zona Norte, assim, ter mudado tanto, tá? Tão, assim, desculpa a palavra, mas ter se enfeiado tanto, assim, a Zona Norte, tão, áreas, assim, destruídas. O que se deve isso? Eu acho o seguinte, eu acho que não é nenhuma questão, acho que o mundo enfeiou, tá? Eu acho que o mundo enfeiou de uns tempos para cá. Tá? Talvez você esteja falando, você tenha pego uma Zona Norte um pouco mais romântica, né? Ela com mais gente na rua, sim, mais criança brincando. E é isso. Isso é um dos problemas que a gente tem. Nós fugimos do espaço público hoje em dia, por quê? Justamente por causa da segurança. Hoje em dia, né, as pessoas preferem ficar em casa ou então pegarem uma condução, um Uber, vai para o shopping center, fingir que está em algum lugar. Quando na verdade está num espaço muito complicado, que é um simulacro de cidade, que diz que tem uma praça de alimentação, que na maior parte das vezes fede a gordura queimada. Você está fingindo que você está feliz no ar-condicionado. Pô, fala mais sobre isso aí, que agora eu fiquei curioso. Né? Não, isso é um simulacro. Nós temos um simulacro de vida dentro do ar-condicionado. Tá? E quando a gente desiste da rua, desiste do nosso lugar, a gente pasteuriza completamente a maneira de viver das pessoas. Todo mundo acaba indo consumir. É Bob's ou McDonald's? É isso ou aquilo, sabe? É isso. Vai sempre nas mesmas lojas, veste as mesmas roupas, olha a mesma rede social e acompanha os mesmos influenciadores. E a gente parou de jogar bola, a gente parou de brincar na amarelinha, a gente brincou de inventar carrinho de rolimã, sei lá, dos meninos. As meninas também. A gente deixou de usar a cidade. Quando a gente abandona a cidade, tudo fica feio, porque a gente só cuida do que a gente vê. Por isso que a Baía de Guanabara, durante anos, ela foi abandonada. Inclusive porque a gente nunca olhava para ela. Ela era a grande cloaca do estado do Rio. E hoje em dia, em qualquer lugar do mundo, a Baía de Guanabara é um patrimônio enorme, econômico, fantástico, maravilhoso. E eu acho que tem essa questão da Zona Norte. Tá? A gente pode pegar algumas raízes sociológicas, mas eu queria me ater muito a essa coisa, da falta de carinho e apego pelo espaço urbano. Não sei se você chegou a uma época, o Hélio é velho já, e ele vai lembrar, de arrumar rua para a Copa do Mundo. Muito? Nossa, peguei o final. Ele é a Copa da África. Porra. Rua inteira de Brasil. Sabe? Praça verde e amarela. Era um evento, e as pessoas se juntavam, e você juntava com um vizinho que você não conhecia. É um exemplo só. Isso e outras coisas, sabe? A gente tinha orgulho. Eu moro na rua tal, às vezes uma briga de rua. Não, encontrava na praça, né? Encontrava na praça. Tinha time contra, futebol. Cara, a gente tinha vida, a gente via a luz do sol. Hoje em dia essa garotada não vê. Eu fui o respiro. O último respiro da minha geração. Foi o último respiro. Então, e aí você vai dizer, Carlos Murdock, como é que você devolve isso? Bom, existem várias estratégias. Porém, uma das coisas mais importantes da gente ter é a percepção. Existe uma coisa da segurança de números e a percepção de segurança. Eu vou perguntar para vocês dois. Você se sente mais seguro no espaço vazio ou no espaço cheio? Cheio. Por quê? Você não pode ter pickpocket, a carteira batida? Pode? Claro. Por quê? Mas eu acho que o trauma de você... tanto ser furtado quanto roubado é ruim, mas eu acho que o trauma de você passar por uma experiência de alguém te ameaçar, tomar de você, eu acho pior. E
E acho que a presença de outras pessoas inibe A também. tendência é, se você houver, você vai ter um furto ali, uma coisa mais branda. Mais rápida. Você levaram meu celular, bateram minha carteira, mas a violência tende a não acontecer. Exatamente. Então existe a percepção de segurança. Existe uma coisa também, que é uma autora muito famosa, chamada Jane Jacobs. Ela escreveu uma coisa chamada Morte e Vida das Grandes Cidades. E ela colocou um conceito que é muito conhecido por nós, chama-se olhos da rua. Se você tem locais que são visualmente acessíveis, né, então você consegue gerar essa percepção de segurança. Baseado nisso, eu comecei a montar uma matriz, ou seja, diretrizes que um bom urbanismo seguro deveria ter. E aí você começa a montar uma matriz. Quer dizer, primeiro, você tem a possibilidade de ser visto. Número 2, possibilidade de ser ouvido. Né? Número 3, se a copa da árvore está deixando... Né? Entende? E se a iluminação está chegando ali. Número 4, se você está confinado, você tem possibilidade de desvio de rota. Então você começa a elencar, e isso eu criei um sistema, né, que você cria uma espécie de elaboração de risco para determinada zona urbana. Isso eu já ofereci para a prefeitura, disse, olha só, está aqui, está pronto, vamos pensar Você nesse fez espaço. voluntariamente. Claro, porque essas coisas todas... bom, quando não me chamam de louco... Né? Quando não me chamam. Me chamam de gênio. Então, eu estou sempre ali, assim, uma Pelé, outra pro Lelé. Mas a coisa é essa. Porque existe Todo gênio já foi lógica. louco, né? Não sei, não. Acho que o Maradona... o Maradona é mais de Não, todos, o maior louco de todos. Mas vou pegar carona na tua fala aí agora para te perguntar o seguinte. E Fala. o Porto Maravilha, a região central, você considera que esse novo porto, essa nova região que está surgindo ainda, mas que já tem características totalmente diferentes do que era antes, ali na perimetral e tudo, ela está na direção correta ou ela está equivocada? Olha, infelizmente, eu acho que está na decisão completamente equivocada. Completamente equivocada. Tá certo? Bom, primeira coisa, deixa eu avaliar o tempo que a gente tem. 25 minutos. É o seguinte. Bom, vamos pensar no Porto Maravilha, que ele foi uma coisa que o nosso querido prefeito ele colocou como evento olímpico, colocou no pacote olímpico. Né? Aí eu me questiono ali, caramba, será que teve... O que teve de Olimpíada ali? Nada. Eu lembro que a Olimpíada custou 40 bilhões de reais em grande tempo. 10 bilhões foram enterrados ali no Porto Maravilha, para você destrinchar um nó. Aí se criou, né, uma entidade ali, uma empresa que, na verdade, era um consórcio de empresas que atua ali esperando a questão. Agora, por que o Porto Maravilha não vai dar certo neste padrão? Porque se você só colocar pessoas, na verdade, se você... E da maneira que ele foi montado, você não está vendo o supermercado. Muito pelo contrário, o supermercado que tinha saiu de lá, o clássico de Santo Cristo. Cadê a mercearia? Cadê o boteco? Cadê a esquina? Na verdade, estão reproduzindo um padrão Barra da Tijuca ali, meio de condomínio com grade. Sabe o que vai acontecer? É isso. Uma cidade fantasma. Tá certo? Mas Ele não vai funcionar dessa maneira. tenho, Pode falar. O fato é que antes estava realmente em estado precário, né? Abandonado, inseguro, sujo, desvalorização imobiliária. Agora, sempre teve uma facilidade, até hoje tem. Até melhorou, talvez, mas isso já tinha antes, que é a questão logística. Você tem acesso a transportes ali, você está numa área que é importante, como terminal mesmo. Você tem ali rodoviária Novo Rio, terminal Gentileza, você tem VLT, você tem saídas para a linha amarela, para a linha vermelha, para a Avenida Brasil. Então, assim, para Ponte Rio-Niterói. Então, assim... do ponto de vista de transporte, é uma região que poderia ser... Do ponto de vista logístico, é excepcional. Não é? Não, que o trabalho deveria ser feito ali, com certeza. Mas eu vou te colocar uma coisa. Por exemplo, eu acho que abri minha fala aqui falando que o Rio nasce do Porto. Alguém perguntou para o Porto se ele vai expandir? Ninguém perguntou. Colocaram um muro ali no Porto. E, na verdade, é o seguinte... Toda cidade que tem um porto,
Aí vamos botar Dublin, Porto Alegre. Rotterdam, Porto Alegre. Todos têm um porto, né? Dá graças a Deus tem um porto. Dá graças a Deus. São João né? da Barra que eu diga. É. Você Mudou a conhece melhor história que de eu. São João da Barra. Não, não. Você diz. E o que essas cidades estão fazendo? Elas estão fazendo uma cidade crescer a partir dessa ação portuária. Vamos dizer, muito obrigado. Fique aí. Como é que eu posso ajudar? Esse é um conceito que a gente chama de Smart Docklands, ou seja, é uma cidade inteligente a partir da conexão portuária. E te digo mais. A gente tem o porto e nas duas pontas a gente tem 2 aeroportos. Então, baseado num conceito, né, contemporâneo da ideia de que a conectividade das cidades ela pode fazer um incentivo econômico, a gente tem uma super aerotrópole, portotrópole, whatever. Nós estamos aqui com a faca e o queijo na mão desde que existe uma sinergia. Te digo mais, vamos fazer uma linha, pensa comigo. Galeão, o FRJ, Centro de Pesquisa maravilhoso, ali região do Porto, né? E eu tenho aqui Santos Dumont aqui e passando por isso a região do Porto Maravilha. Então, se a gente faz uma conexão nesse sentido, a gente joga uma bomba de tecnologia, prosperidade, e a gente fomenta essa sinergia, a gente começa a remontar uma cidade do Rio de Janeiro. Por isso é que eu não sou um crítico, Hélio, da reforma da zona portuária. Não. Eu sou um crítico da maneira que ela está sendo conduzida em relação à questão dos lotes e do funcionamento. Tá? Perderam a oportunidade. E outra coisa, existe uma disneyficação do espaço urbano. O que é isso? Você pega um trenzinho, que eu acho lindo, mas eu acho que não era um momento, há 8 anos atrás, não era o momento... Funcional. Não era. Tá? Então aí você para no museu, que parece um jacaré, depois você para na roda gigante, depois você para ali no aquário. É que nem Disney. Sabe? Não cabia. Não precisava. E aquilo. E aí você vai ver, vou tirar uma foto na pintura do Cobra. Gente, aquilo é uma ruína pintada há mais de 9 anos. A gente enterrou 10 milhões de reais lá. Por que chamaram o Cobra? Porque é uma ruína pintada, vamos combinar. Aquilo é um grafite maravilhoso, uma obra de arte, mas grafite na chuva não é uma Mona Lisa que está no Louvre. Então, cara, se você andar até hoje pela região portuária, você vai sentir ainda muita falta. Né? E a gente teve a Olimpíada com a 2016, estamos em 2025. Mas eu acho que, por exemplo, para o turista... tá mais seguro andar ali agora. Claro. Agora, porque tem vias mais iluminadas, tem praças, não tinha, tava tudo sucateado. Posso dizer uma coisa? Eu acho que sempre foi seguro. Para o turista sempre foi seguro, porque ali a gente está no meio, a polícia está cravada ali. Pô, curioso isso, porque na semana passada, no último episódio, a gente recebeu o gestor de projetos da Secretaria de Turismo aqui, o Sebastião Ibarra. E chamou a atenção que ele falou que para o turista sempre foi seguro também. Sempre foi seguro. Eu fiquei assim meio assustado, né? Porque Rio de É Janeiro, um contrassenso, segurança... né? Mas porque aquela região tem polícia. Tinha a alfândega, policiamento contínuo. Fez bobagem ali, você tem problemas. Eu queria também saber, assim... Esqueci um pouco a Zona Norte. Zona Oeste. Tô brincando. Não. O que você quiser falar, pode falar. Eu queria saber... Pergunta que a gente responde. Mas você vê que tem regiões que têm mais vocação turística que outras. Mas, mesmo as que não têm vocação turística, são fundamentais para propiciar as regiões turísticas. Seja porque a mão de obra tem que estar indo e vindo e tal. Que Rio de Janeiro maravilhoso esse que a gente tá começando a contar aqui. Você fez uma pergunta do Zona Oeste. Aí a gente abriu com a conexão Itaguaí, Seropédica, Arco Metropolitano, Campo Grande, Santa Cruz. Isso é organismo vivo. É organismo vivo. E aí na outra ponta, chefe, você tem aqui toda essa sinergia que a gente comentou, Porto Maravilha, os aeroportos, a atividade econômica concentrada. O que eu tenho no meio? Eu tenho 2 portos e eu tenho uma Avenida Brasil, que vira uma linha de montagem, desde que eu consiga fazer
a coisa certa. E aí que tá. Eu vou então fazer a pergunta já com essa última frase. O que falta para fazer a coisa certa? Por que estão fazendo de errado? O que é simplesmente... É muito fácil, muito né, fácil, Vitor? Pô, Sérgio. você foi muito tranquilo agora. Eu até não gostaria de entrar muito em política, né? Mas a gente sabe que a gente tem feito escolhas erradas e que a gente tem vivido um tempo de... Os romanos gostavam muito de uma coisa, divide et impera, dividir para conquistar. Né? E nós temos vivido também na base da política do pão em circo, com Lady Gaga e etc. e tal, enquanto o lixo, Parque do Porto, essas sandices assim desse nível. Acho que você vai cortar isso, provavelmente. Não, vou manter. A gente já falou várias vezes sobre os shows, né, que acontecem anuais. Então aproveita você para comentar também. Eu não sou contra o show, mas eu sou contra o show e mais nada. Entendeu? Cara, que bom, que legal. Que fomenta o Rio de Janeiro. As festas, o carnaval fomenta. O Réveillon fomenta. É porque é muito midiático. O show da Lady Gaga fomenta. O problema é que a gente não vê o resto. O problema é que a gente não vê o resto. E eu vou te contar uma coisa. A relação entre política e segurança. Por exemplo, eu fui fazer uma análise. Acho que você nunca teve tempo de me ouvir nessas coisas. Fazer uma análise. Existem grupos de pesquisa que mapeiam a evolução da presença do crime organizado. E tem um momento, a partir de 2008, que eu não vou dizer quem era, porque foi prefeito, a partir dessa época, que você tem uma explosão da milícia entre 2008 e 2013. Prefeito e governador. E a milícia, chefe, ela começa como? Hoje em dia está meio misturado. Mas ela começa vendendo segurança, né? Porque o pessoal falava, aqui não tem tráfico, porque era o ex-militar, era, a tropa que era da pesada. Ela vende transporte alternativo, vende gás. Ou seja, a milícia ela começa a crescer a partir do momento em que o poder público não se manifesta. Então, ela cresce aonde? No vácuo de serviço público, quase. Tá certo? Verdade, é verdade. Tá certo? Então, a gente tem... E hoje, em 2025, o tráfico também hoje também faz. E perde a soberania territorial. Exatamente. Então, o que a gente ganhou com isso? A ausência do Estado é aquela história. Não tem terra de ninguém. Se isso aqui você virar as costas, daqui a pouco tem um cara que vai sentar no seu lugar. Essa é a verdade. E, então, nós temos hoje em dia vários pequenos, com perdão da má palavra, vai cair um raio na minha cabeça, pequenas cidades-estado, pequenos Vaticanos aqui. Verdade. Não é como se você tivesse uma cidade dentro da cidade que tem sua própria lei, sua própria questão. Nós perdemos o território, perdemos o espaço público. Então, voltando ao assunto que a gente começou a nossa conversa hoje, é exatamente isso. A partir do momento que a gente recupera o espaço público, e por isso essa ação, mesmo com essa questão bruta, não? Falar dessa maneira, ela possa estar provocando polêmica, mas pelo menos foi uma ação, uma reação e uma resposta. Então, imagino que isso possa servir de um marco para que comecemos a recuperar o espaço público e, principalmente, ao amor pela nossa cidade. É isso que eu penso. E domínio territorial que a gente perdeu e entregou exatamente. a sociedade carioca na mão de poder paralelo. É isso. Sim. E como a gente pode fazer, assim, projetar uma cidade? Como é que você projeta uma cidade para uma pessoa ter uma qualidade de vida boa? Tipo, ela pode ir trabalhar e ter o lazer dela sem ir para muito longe de casa. Como é que você vê essas? A lógica é muito simples, né? Tem gente até que vai combater isso, mas não. Provavelmente você é Zona Norte, que bairro? Eu sou de Ricardo de Albuquerque. Ricardo de Albuquerque, você tinha avós lá naquela região? Não. Sempre foi só minha mãe e eu. Sua mãe, tá. Mas a sua mãe, ela devia ter uma rotina no bairro. Sei lá, não sei. Tem sim, academia e tudo mais. Não, devia ter uma rotina. Mas tudo bem. Aí tinha a padaria. Uhum, tinha sim. Não sei se você é da época de açougue, pelo menos. Eu sou da época do jornaleiro. Buscar o jornal. Do jornaleiro. Você conseguia resolver sua vida ali no que a gente chama hoje em dia de cidade de 15 minutos. É um pouco de retornar. Resolvo minha vida a pé. Você estudar perto, na escolinha perto, você acaba criando aqueles percursos, você conhece todo mundo. Então, na verdade, para devolver muito da qualidade de vida do cidadão, eu acho que são duas coisas. Primeiro, a segurança que... Senso comum.
Pois é. E a outra é a questão da mobilidade. Só que eu gosto de lembrar que mobilidade também é você ter a opção de se deslocar menos. Tá? Depois da pandemia, nós mudamos. Nós temos trabalho remoto, o trabalho do empreendedor. Ele naturalmente ele ganha cada vez mais espaço. E, principalmente, você ter... dar a opção e incentivar, e aí precisa de você pode ter uma ação pública no seguinte sentido, vamos chamar, vou melhorar a Bangu. Vou pegar aqui 800 metros da estação e vou baixar IPTU de tudo e vou incentivar, dar incentivo fiscal aqui para instalação de empresa. Durante 10 anos eu vou dar isenção de algum tipo de imposto para quê? Para que a gente comece a dividir, compartilhar pelo território prosperidade. Tá certo? Prosperidade, incentivar. Tantas empresas vão abrir, tantas pessoas vão abrir empresa fora do Rio porque tem facilidades fiscais. Por que a gente não faz isso aqui e a gente joga esse jogo para incentivar essa distribuição do território? Cada vez mais fixando o indivíduo e, se ele quiser, ele poder resolver 90% da vida dele ali, inclusive serviço público. Nuclear os bairros, né? Você vai nuclear o bairro vai ter banco, vai ter açougue, vai ter padaria, vai ter academia, vai ter não sei o quê. E a ideia é pessoa ter emprego. Se desloca pouco, tem qualidade de vida, o trabalho está perto de casa, enfim, tudo facilita, né? Facilita até a operação, toda ela de guarda municipal, de policiamento, sim. tudo isso é facilitado. Isso não é uma prisão, isso é uma opção. E em relação ao trabalho que vocês falaram, é tipo assim, eu tenho mania de ficar fazendo umas contas sobre quanto tempo eu gasto com tal coisa. E eu fiz uma sobre quanto tempo eu faço, me desloco para ir para o trabalho, voltar, quanto dá por mês. Aí dá 40 horas por mês. Você chegou a fazer a conta, deve dar uns 4 meses por ano você joga fora no transporte público. De Ricardo de Albuquerque até Nilo Peçanha no centro. Ainda tem um pedaço andando. Ainda tem um pedaço andando. Mas por 40 horas semanais é uma semana. Não, semanais não. Por mês. Perdão, 40 horas por mês é uma semana de carga horária de trabalho CLT. Exatamente. É uma loucura o que a pessoa perde, o que o indivíduo perde. Eu te digo não, mais. Mas se ainda... ele fosse produtivo, o quanto ele estaria gerando para a economia nesse tempo. E então, ainda, nós viramos uma massa bovina que passa na roleta. E sobrecarrega o sistema. Mas ainda tem uma situação que é pior do que a minha, porque em Ricardo, eu não estou mal localizado para... Não mesmo. Agora quem vem de Japeri, de Queimados... Quem vem da Baixada, vai de Belfor Roxo, amigo. Essas pessoas aí, e quando o trem não atrasa e tudo mais... E o turismo muitas vezes tem serviços em que as pessoas que estão trabalhando estão vindo dessas regiões. Exato. Então a gente tem que pensar nelas para a gente poder ter o turismo. Exatamente. Né? Então acho que tem tudo a ver com o turismo, mas a solução passa... Vou fazer uma pergunta meio idiota aqui. Passa de trazer o trabalho para mais perto das pessoas e das pessoas mais próximas. Os dois. E como fazer? Nuclear é uma saída. Nuclear as regiões. Dá essa opção. E principalmente, eu tenho vários estudantes que vêm de vários pontos, alguns com muita honra, vêm me procurar para estar comigo. Não, mas, sabe, aí eu gosto muito de fazer essas contas. Não é idiota, não. As pessoas... Aliás, deveriam fazer mais contas para tomarem decisões. Aliás, os governos deveriam fazer muito mais Tomadas contas. de decisão baseada em evidência. Em evidência, sabe? E, sabe? Não é eu acho que vai. O que eu vejo do que eu acho que vai, ou então conta falsa. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo rápido para você. Né? Quando montaram o VLT lá em 76, lá em 2016, eles fizeram uma estimativa do número de passageiros 11 vezes maior do que aqui foi. Do que agora está enchendo por outro motivo, tá? Depois, se quiserem, eu conto aqui. Mas mesmo assim está longe de chegar na estimativa, né? Não, agora está chegando. Mas só que acontece que fizeram estimativa durante o tempo e chegaram para a prefeitura e disseram assim: meu querido, se não chegar aqui, você me paga. Na verdade, a prefeitura paga. Na verdade, a prefeitura não, eu, você, todo mundo, todo carioca. Então, durante anos a fio, e nós vamos continuar pagando isso aqui ainda um tempo, nós tínhamos um déficit mais ou menos de R$1/4 bilhão por ano
para enterrar Também caveira conhecido de como burro. 250 milhões. Tá? Então, isso aí você pensa, bota isso aqui, pega 10 anos, 2,5 bi, como é que eu posso ajudar no déficit habitacional? Como é que eu posso fornecer bolsa de estudo? Não, e a segurança incentivar, sabe, a questão tecnológica, apagar um pouco um certo analfabetismo digital. E aí eu falo analfabetismo digital, pode parecer pesado, mas porque a turma, saber operar um celular é uma coisa, entender como isso aqui funciona é outra. E a gente Ou criar a partir disso. Criar a partir disso. Sabe? Mas, só para finalizar a questão de nuclear, você vê, lá na Barra da Tijuca, que não é um bairro negligenciado. Então, em tese, era para dar mais certo, mais rápido. Fizeram o centro metropolitano. Cara, demorou não sei quantos anos para agora ele tá começando a ser mais autossuficiente. Nuclear, de fato, porque em volta está se formando moradia, está se formando novos prédios comerciais. Quantos anos tem o centro metropolitano? 10, 15? É isso. Então, assim, agora está começando a surtir efeito. Isso porque faltou 2 vias expressas que eram para se conectar ao centro metropolitano e não saiu ali na Salvador Allende, passando por cima da Lagoa de Jacarepaguá. Enfim, isso é outra história que a gente pode conversar também. Mas você vê, na Barra da Tijuca, que era um lugar que, em tese, princesinha dos olhos, inclusive do próprio prefeito, né? Que surge politicamente como subprefeito da Barra. Você imagine se a gente não consegue implementar eficientemente na Barra, se a gente está em condições de implementar, por exemplo, em Campo Grande. Então já vou te fazer, ou vou me fazer um convite para falar da próxima. Mas dá para fazer. Chamar o Hélio, inclusive, para Claro. falar sobre Barra da Tijuca. Como é que a gente transforma a Barra, que é um novo centro do Rio, estou jogando essa bomba e vou embora. A Barra é o novo centro. Como é que a gente consegue humanizar a Barra e pedestrianizar a Barra? Infelizmente, a gente tem pouquíssimo tempo aqui. A gente trouxe 2 pessoas que têm muita informação para acrescentar. Então, vocês vão precisar voltar aqui. E fica uma sugestão para o Bruno Man. A gente vai fazer um episódio aula magna e trazer esses 2 aqui. Muito obrigado pela participação, Murdock. Obrigado. Um prazer te receber. Uma honra. Em breve vocês vão voltar, com certeza. Semana que vem? A honra foi toda minha, tá? Com o professor Murdock. Eu sempre aprendo muito com ele. A sabedoria, experiência, estudo. Chamou de velho. Dados e evidências sempre como respaldo para os argumentos. E isso eu aprecio muito. Então, para mim foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pela presença. Para você que assistiu até antes, deixa o arroba de vocês aí para as pessoas seguirem. @carlos.murdock. @seco.helio. Seco com 2 Cs igual a atriz famosa. Agora sim. Se inscreva no canal, dê o seu like e até a próxima viagem. Um abraço.